Um grande questionamento que sempre se fez foi se o vício é algo determinado biologicamente ou se ele é um comportamento aprendido ou até influenciado pelo ambiente. Na década de 70, um pesquisador canadense chamado Bruce Alexander, ele usou uma caixa de Skinner, que é uma caixa de vidro que se usa para condicionamento de ratos. É uma caixa fechada, né, de vidro, que você observa ou altera o comportamento dos ratos através de estímulo. Ele colocou cada ratinho numa caixinha de Skinner com água normal e água com morfina. E rapidamente os ratinhos se viciaram na água com morfina. E aí ele começou, depois desse experimento, a se perguntar por que será que algumas pessoas se viciam quando experimentam algum tipo de droga e outras não, né? E ele começou a se perguntar também se esses ratinhos estavam se viciando por conta do isolamento, de estar numa caixa fechados sozinhos. E a partir daí ele criou o que ficou conhecido como Rat Park, que era uma grande caixa, que era o Parque dos Ratos. Ela tinha lugar para subir, lugar para se esconder, vários ratinhos, labirinto, aquela rodinha que os ratinhos correm em cima. Era um parque de diversão para ratos. E lá tinha água com morfina e água pura. E curiosamente, a água com morfina praticamente não foi bebida, né? Os ratos não se viciaram, eles só bebiam água pura. Então, a conclusão que se chegou foi que uma sociabilização saudável, ela ajuda a não desenvolver algum tipo de vício, ou o contrário, né? Que quem não tem uma sociabilização saudável está muito mais propenso a se viciar em algo. Aí depois teve toda uma história de que ele não poderia reproduzir essa experiência com humanos, mas ele faz um paralelo com o indígena norte-americano que não tinha vícios antes da colonização e que depois da colonização se viciou, parece que até hoje, em álcool, né? Tem um número de alcoólatras nessas comunidades é super alto. E ele faz um paralelo porque ele diz que o isolamento deles terem que viver em reservas, da cultura ter sido suprimida, ela funcionou mais ou menos como a caixinha dos ratos. O isolamento fez com que eles desenvolvessem o vício muito mais fácil do que quando não tinha, né? E ele também conclui que grande parte das adicções elas ocorrem por causa da sociedade que a gente vive, que é hipercompetitiva, que é hiperindividualizada, e, e que a grande maioria de nós se sente muitas vezes isolada, né? E aí uma forma de preencher esse vazio é através do prazer que algum tipo de vício proporciona. E aí o que eu queria trazer aqui é que o mesmo se dá com o vício em eletrônico, né? A gente vê de um tempo para cá, e a gente nem precisa falar de agora, né, com o isolamento social que a gente está vivendo, mas crianças e jovens cada vez mais fechados dentro dos quartos, né, com um videogame ou com um computador, que nada mais é do que a caixa de Skinner com a água com morfina, né? Então essas crianças isoladas com um baita de um vazio existencial, o videogame vai funcionar como uma droga, né? Ele vai obter prazer a partir daquilo e vai precisar cada vez mais dele, como os ratinhos precisavam da morfina, né? E o grande problema é que a gente não sabe para onde isso vai, porque a gente tem agora, a gente passou o primeiro ano, vai entrar no segundo ano talvez de um certo isolamento novamente, e, e eu acredito que vai ser bem preocupante a questão do quão viciadas em eletrônico essas crianças vão estar, né? O quão importante vai ser resgatar todo um comportamento que eles desaprenderam de sociabilização, de viver ao ar livre, de ter atividades ao ar livre, né? Tem muita criança, atendo vários
que reclamaram porque os pais conseguiram tirar alguns dias no final do ano para viajar, para fazer alguma coisa, porque eles querem ficar no quarto, né? Então é uma área que a gente vai ter que ter muito cuidado e vai ter as crianças vão ter que se reconectar com a vida fora do quarto.